Bem, agora com a estreia do Gladiador 2, muita gente vem procurando e se perguntando se existiram as naumaquias. E a resposta curta é que sim. Now the world don't move. Mas a resposta mesmo a gente vai conversar nesse vídeo. Olá, meu nome é Marcos Diniz, eu sou cenógrafo e ilustrador. Se por acaso você caiu aqui nesse vídeo, eu falo sobre cenografia e os bastidores dentro do cinema e do teatro. Mais conteúdos relacionados você pode seguir, curtir o vídeo e deixar sua dúvida, seu comentário aqui embaixo também. E aí, vamos direto pro vídeo. Provável, se você já entrou aqui no vídeo, já sabe que é uma naumaquia, ou pelo menos viu o filme Gladiador, ou ouviu falar da cena que acontece dentro do Coliseu, uma batalha naval. Mas antes de qualquer coisa, a batalha naval ela não nasceu pro Coliseu ou dentro do Coliseu, mas ela era uma artimanha cenográfica e já existia há um bom tempo. E sim, as naumaquias eram encenações, porém tinham assim um porquê bem específico dessas encenações estarem acontecendo. Primeiro que elas estavam muito mais relacionadas com poder, ela era muito mais voltada para... Ela acontecia muito mais por conta da pessoa do imperador ou rei, seja lá o que for que estaria ali no poder naquele momento e onde ele iria fazer essa naumaquia, do que realmente algo mais artístico como eram todas as outras encenações que aconteciam, com exceção, óbvio, né, das que eram voltadas para pão e circo, né, a antiga Roma e os eventos que aconteciam ali no Coliseu, que era muito mais político do que realmente uma encenação e algo mais parecido com o que a gente tem na Grécia Antiga, que são os outros vídeos que eu falo normalmente aqui no canal, que tem mais relação com a história do teatro ocidental. E um dos primeiros registros de batalha náutica que tem na história é pelo próprio Júlio César, em 46 a.C. E ela não foi, obviamente, no Coliseu, porque o Coliseu veio depois disso, mas ela aconteceu em um lugar próximo onde é o Coliseu hoje, né? Ela foi construída em aproximadamente 550 por 350 metros, colado no rio Tibre, que ali acabou se criando uma grande bacia onde eles colocaram embarcações a remo de 11 a 37 metros de comprimento. 2.000 combatentes, mais 4.000 remadores. E aí o que eu digo sobre serem eventos à parte, muito do que era relacionado com a história do teatro e muito mais uma coisa política, porque normalmente esses eventos megalomaníacos, porque a naumaquia não é só um deles, né? Existem as próprias interpretações de batalha que faziam em campo mesmo. Elas normalmente eram interpretadas para comemorar alguma coisa relacionada a uma batalha, como por exemplo, né, fazendo um determinado aniversário, ou às vezes quando eles voltavam de batalha e queriam comemorar que eles venceram, e aí eles faziam essas naumaquias ou batalhas terrestres, né? E aí surgiram essas naumaquias exatamente com proposta de comemorar também a derrota de algum povo. E assim, eles eram eventos de encenação de batalhas, mas não eram bem uma encenação, né? Elas eram batalhas realmente que aconteciam. Normalmente as pessoas que participavam disso eram convidadas a participar, sem direito à vida ou qualquer outra coisa. A pessoa, assim como na época que é retratado no próprio filme Gladiador, né? Os ganhadores acabavam passando para outros eventos e participavam de outras coisas, mas normalmente era batatinha frita 1, 2, 3, aniquilação total, só que sem o prêmio, né? Essas pessoas normalmente eram de guerra, ou pessoas que os imperadores simplesmente queriam cortar de circulação. Como monarquia, essas coisas nunca acabaram até recentemente, se for pensar na história do mundo, as próprias naumaquias, elas não acabaram simplesmente também. Elas vieram a acontecer até 1800, a gente tem registros dessas naumaquias, onde a estrutura era basicamente a mesma, né? Onde as pessoas encenariam, né, de verdade o que estava acontecendo. Não necessariamente era uma interpretação, assim como essas feiras onde o pessoal faz batalhas medievais que existe hoje em dia, que todo mundo sobrevive no final. Mas o que a gente tem no filme mesmo é a batalha dentro do Coliseu, onde tem um enchimento do Coliseu e eles colocam ali as embarcações e tem a batalha e tudo mais. Que até aí, sim, era possível, mas não daquele jeito. Mas existem registros, e os registros deles são bem poucos, que realmente existiu uma batalha naval no Coliseu, mas ela não foi daquele jeito.
Porque no Coliseu, para entrar embarcações do tamanho que existiam na época, elas não iam passar nos arcos, né? Usar por mais a menor que fosse a embarcação, se fosse uma jangadinha, mas não era esse o intuito. O que eles iam usar as batalhas eram remes, quinquerremes, que são os tipos de navio. Pela dimensão deles, não ia ser possível com que eles entrassem ali no Coliseu. Então, uma das formas que podia ser cogitado é que enquanto eles construíam, já construíram ele com essas embarcações dentro, com o intuito de fazer a comemoração dos, né, os 100 dias de comemoração da inauguração do Coliseu, mas acho isso meio contraproducente. Então, a outra hipótese, que eu acredito que, né, é a mais verdadeira, que a forma que eles fizeram foi que eles redimensionaram todas as embarcações para que elas fossem construídas lá dentro depois ou passassem por dentro. E o próprio Coliseu não foi enchido até, né, o suficiente para um barco poder andar lá dentro. Então era um espelho d'água onde o barco ele tinha rodinhas ou trilho. Era mais provável que fossem rodas embaixo, né? Assim como uma carroça. No filme tem lá um monte de bicho também dentro da água. Isso daí, dependendo do que fosse feito, era até possível que acontecesse, mas aí depender da quantidade de água que ia ser colocada ali dentro. Agora, com os barcos redimensionados, sendo movidos a rodinha, tudo mais, era possível fazer ali uma interpretação de batalha naval nos moldes Gladiador, não do filme Gladiador, mas nos moldes Gladiador que eu digo de batalha, de, né, sobreviveu no final. Dá pra fazer, mas não é aquela coisa que tava no filme. Mas ainda assim é uma coisa muito impressionante. E para quem tem dúvidas de como que encheram o Coliseu de água e tudo mais, porque ela tem aquela parte embaixo, aquela parte do Coliseu onde tem todas as salas embaixo, onde as pessoas passavam, os animais eram colocados dentro da arena e tudo mais, isso daí foi construído quase 10 anos depois que a arena já estava pronta, ela não foi construída junto. Então provavelmente eles pensaram nisso depois ou já construíram depois com o intuito de fazer uma naumaquia ali dentro. É porque tivemos o registro dessa uma naumaquia ali dentro, mas tivemos outras ali depois do Coliseu ter sido construído e foram ali próximos também no mesmo molde da primeira, de cavando bacias no Rio Tibre ali próximo e essa naumaquia acontecia ali. Então, como não existia aquela estrutura embaixo do Coliseu, eles encheram aquilo e utilizaram da forma que precisavam e depois esvaziavam. E a hipótese de como eles fizeram com que toda aquela água fosse para ali é que eles já construíram algo, estando mais ou menos próximo do Rio Tibre, mas eles já construíram alguns depósitos, algumas caixas d'água, né? Algumas áreas com depósitos de água, onde poderia depois só fazer a conexão e escorrer para dentro do Coliseu. E assim, né? Parece que é uma coisa rápida e tudo mais, mas as naumaquias, não só as naumaquias, mas esses eventos, eles aconteciam durante dias. Não eram encenações que começava igual a gente vai no teatro hoje. Ah, vai chegar lá. Não, essa inauguração, como eu já falei, durou 100 dias. Então, não é que foi feito exatamente para um evento, mas o evento ele não durava um dia, ele durava muitos dias. Então, aquilo era recorrente, né? Enquanto ocorria aquela naumaquia, enquanto durassem as pessoas. Mas assim, eu confesso que seria bem incrível a gente ver uma naumaquia hoje, não no mesmo sistema Resta 1, mas em forma de interpretação ali, em vista que a gente já teve na Grécia, quando teve a Olimpíada de Atenas de 2004, a gente teve mais ou menos uma prévia ali de que é possível você encher uma arena com água e fazer alguma coisa acontecendo ali, né? No caso da arena, eles colocaram uma interpretação, é um espelho d'água, assim como foi no Coliseu, né? Especula-se. E colocaram um barco, teve uma interpretação, tivemos várias encenações, então acho que daria até pra fazer. Mas aí fazendo como se fosse apenas um evento mesmo. E também porque existem aí, né, eventos onde tem encenação de tudo quanto é coisa, a naumaquia seria só mais uma. E também pensando que dentro da cenografia, toda essa construção para poder fazer um evento não era novidade na antiguidade, isso daí era muito comum. Existiam os cenógrafos, os compositores, os artistas que trabalhavam para o Império, para reis, rainhas, isso daí até pouquíssimo tempo atrás, fazendo suas composições e criações, como boa parte das óperas e balés que a gente tem hoje, são coisas que foram financiadas pela monarquia. Não defendendo a monarquia, mas foram coisas que surgiram nesses períodos. Então, muito comum que toda essa estrutura pudesse ser montada
com dinheiro do Império, né, para poder fazer um tipo de evento desse. Também que até da própria área naval que vieram boa parte das estruturas que são usadas hoje no teatro, né? O palco inteiro, basicamente, toda a parte inferior e superior do palco, as laterais, são pensadas como se fosse um convés mesmo, e dentro da estruturação de palco para sustentar sistemas elevados, alçapões, transformação de palco, os mobiliários circulares e rotativos dentro do próprio palco. Então tudo isso daí veio da área naval dentro da área naval, né? Assim, como um filme, eu tenho visto muita gente reclamando e falando que isso aí é real, não existe e tudo mais. Gente, eu falo de cinema aqui, eu falo de teatro e, assim, compromisso com a realidade em qualquer coisa que está sendo adaptada, eu acho que você está sendo muito chato. Quer compromisso com a realidade? Vai ver um documentário, que aí vai mostrar a vida e como que era. E até porque dentro da Roma Antiga, ou a história do teatro, que é o que eu trago muito aqui, muita coisa a gente não consegue ter de informação, porque sempre é escrito dentro de um ponto de vista, anotado de conhecimento de pessoas que às vezes não estavam lá, e a informação passa, até chegar nos dias de hoje. A gente não sabe se todas aquelas coisas são realmente história. A gente tem pontos de vista de coisas que aconteceram, nem tudo é tão preto no branco. Preto no branco a gente consegue ver de coisas fatos que estão acontecendo e tem registro, assim, empírico agora, sabe? Coisa do passado que depende de alguém registrar é muito difícil. E no cinema e no teatro, principalmente, eu acho que tem uma licença muito poética. Até se eles quisessem encher o Coliseu, até a boca de água, é um filme. Ali ainda tá meio que, no mínimo, dentro da realidade. Isso daí já é o suficiente. Então, se você tá questionando se é possível ou não, sim, é possível, não era daquele jeito. Mas é um filme. Aceita a fantasia, vai lá, se diverte com o filme. E se você quiser entender se era possível ou não, mas sim com uma curiosidade, mas não para tentar desmerecer o filme, que eu acho que não é isso daí que nem o Ridley Scott e nem qualquer outro diretor de cinema quer fazer. Se você quer o certo, o historicamente correto, vai assistir um documentário, vai ver a obra original, qualquer coisa que é adaptado, gente, já é outra história. E é isso. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.